Boa noite, pessoal. Guardando o restante do pessoal entrar, né? Nós conversarmos essa live, um assunto bem diferente hoje, né? Vamos falar sobre hipocondria, o que realmente é isso, as causas e efeitos que isso causa no nosso corpo, como é que a gente consegue detectar a hipocondria. Oi, Hélida. Oi, Alexia. Oi, Aurélio. Oi, minha filha, seja bem-vinda. Daqui a pouco a gente começa a falar efetivamente sobre... Quanto tempo, não é, Hélida? A gente acaba não se vendo no IESP, no Uniesp, e aí é muito bom poder ter essas lives para que a gente possa estar juntos, não é? Oi, Luana. Muito obrigado, Hélida. Saudades de dar aula para vocês também. É? Boa noite, Luana. Oi, Tatiele. Bom tê-la aqui. Mas se Deus quiser, não é? Logo, logo nós vamos estar de volta e juntos. Oi, Lidiane. Boa noite. As saudades é recíproca. Oi, Gabi. Seja bem-vinda. Excelente noite pra gente, não é? Vamos começar a falar enquanto o pessoal tá entrando? Então, como vocês viram o anúncio... Oi, Milena. Seja bem-vinda. Só lembrando... Oi, Lila. Oi, Aline. Só para vocês lembrarem, essa live vai ficar gravada, ela vai ficar à disposição aqui no YouTube, aqui no Instagram, mas ela também vai ser colocada lá no YouTube. E aí não esquece de entrar lá, de dar uma curtida, né, de comentar, para que tanto aqui no Instagram como o canal do YouTube possa ser divulgado, gente. Muita gente precisa ouvir essas coisas, né? Porque saúde mental é importante, né? Saúde mental, tudo que envolve saúde mental precisa ser propagado. E uma das formas da gente fazer isso nas redes sociais é curtindo, comentando, porque aí o Instagram e o YouTube entendem que aquilo está sendo visto e envia isso para mais pessoas. Então vamos lá. A Cidália, minha amiga, quanto tempo, não é? Vamos lá. Vamos começar a conversar sobre hipocondria. Então, a hipocondria, ela vem sendo mal entendida há muito tempo. Muitas pessoas pensam que ser hipocondríaco, né, significa você consumir medicação, remédio demais. E isso não é ser hipocondríaco, não é? A hipocondria não é você tomar remédio demais, tomar medicamento em excesso. Né? Também não é verdade a crença de que as pessoas hipocondríacas fingem sintomas do que estão sentindo. Na verdade, a pessoa com hipocondria, ela tem um medo muito grande de ficar doente, né? E porque ela tem esse medo de ter alguma patologia ou de ficar doente, ela começa a criar uma crença, né, de que está com uma doença grave. Então é muito comum você ver as pessoas hipocondríacas que estão acometidas de hipocondria. É isso que faz uma pessoa ficar hipocondríaca. É o medo. Nossa, feliz estou eu, a cidade, de ver uma amiga de tanto tempo aqui. Então, a pessoa com hipocondria, quando está acometida de hipocondria, não é? Ela começa a criar um medo muito grande de ficar doente, mas ao mesmo tempo ela também acredita que qualquer coisa que aconteça possa ser fruto de uma doença muito grave. Então, por exemplo, se sente uma tontura, já acha que pode estar com epilepsia. Se sente muito desconforto no peito, já acha que é um infarto. Então, as pessoas com hipocondria, elas catastrofizam as coisas. Elas veem as doenças
E já transferem achando que é uma doença muito grande e na maioria das vezes incurável, não é? E aí o que é que acontece? Ó, só para vocês terem ideia, gente, mais de 10 milhões de brasileiros estão diagnosticados com hipocondria. É um número muito alto, é muito mais alto do que a gente pensa. E o que é que aconteceu? Com o boom da internet, das redes sociais, dos sites de busca, a comunidade médica, né, ela começou a encontrar motivos maiores ainda para se preocupar com isso, porque além da hipocondria, a gente classifica isso hoje como cybercondria, não é? Que é a busca desenfreada na internet por sintomas ou sinais de que aquela suspeita de quem tá com hipocondria, de que está com uma doença incurável, começa a fuçar a internet e começa inclusive a sentir sintomas. No meu consultório especificamente, quando as pessoas chegam e que eu percebo que há sinais de hipocondria, logicamente, eu como psicólogo não faço esse diagnóstico. Quem faz esse diagnóstico é um médico, psiquiatra ou neurologista, na verdade mais o psiquiatra, não é? Então eu começo a perceber que essa pessoa fica perguntando a mim direto, mas o que é que eu tenho mesmo? Qual é? Eu tô com problema mental? Eu tô com problema disso? Qual é o nome da minha doença? E quando a gente suspeita de alguma hipótese diagnóstica, muitas vezes eu evito inclusive de falar, porque muitas vezes essas pessoas vão para a internet e fuçam e pesquisam e acabam tendo sintomas, sentindo sintomas, na verdade, de que não tem. Então elas são influenciadas pelo que elas acham, e nem sempre o que se acha na internet em questão de saúde procede realmente. Por isso que é muito bom ir a um médico para que haja um diagnóstico real, e um diagnóstico especificamente do que a gente está falando hoje sobre hipocondria. Não é um diagnóstico que é fechado numa primeira, numa segunda, numa terceira consulta, é uma investigação que pode levar tempo. Então com a cybercondria, né, que é a hipocondria digital, aquelas pessoas que ficam viciadas em procurar sintomas do que estão sentindo para justificar e ter alívio emocional. Então observe, vamos agora nos deter para a hipocondria. A hipocondria, a primeira coisa que você precisa entender é que hipocondria é um transtorno psiquiátrico, né? Não é uma, entre aspas, doencinha, é um transtorno psiquiátrico, né? A hipocondria, ela está dentro dos transtornos que se chama de transtornos somatoformes. Não é? O que são esses transtornos somatoformes? São transtornos que não têm implicações psíquicas, mentais, mas as pessoas sentem muitos desconfortos físicos, né? Por quê? Porque o hipocondríaco, a hipocondria, que faz parte do grupo de transtornos somatoformes, ela vai causar o quê? Palpitação, dor no coração, às vezes gases que estão nessa região fazem a compressão e você sente muita dor, como se você estivesse tendo um infarto, tonturas, náuseas, refluxos. Então tudo isso a pessoa está sentindo, ela tem sintomas reais, mas quando os médicos investigam, não há justificativa para aquele sintoma. Então a pessoa está tendo refluxo, ela está tendo volta dos gases estomacais, elas sentem incômodo, elas acham que estão com úlceras, e aí elas vão ao clínico, o clínico investiga, não tem nada, encaminham para um gastro, o gastro faz lá toda a investigação, clinicamente ela não tem nada, ela não tem uma doença específica diagnosticada, os médicos não acham complicação, está tudo normal, mas ela sente os sintomas físicos. Isso é muito característico nos transtornos somatoformes, né? Então a hipocondria, ela é um transtorno psiquiátrico. Não esquece disso. A gente não está lidando quando o diagnóstico é hipocondria com uma doença, aquela doencinha que a gente toma um chazinho, que a gente tem mania de ser médico toda hora. Isso não é legal. Então observe, uma das coisas importantes é ter a hipocondria é um transtorno psiquiátrico. A característica da hipocondria é o medo constante. Olha, isso tem que ser constante.
né? Isso tem que passar um tempo considerável. A Lila está perguntando aqui, as pessoas que vivem em médicos procurando doença, pode ser considerado hipocondríaco? A gente chega daqui a pouco, viu, Lila? Lá, eu vou comentar isso, daqui a pouco a gente chega lá. Então, a hipocondria, ela é um transtorno psiquiátrico. Uma das características da hipocondria é o medo que a pessoa envolvida tem constante. Isso tem que ser constante, não é um dia, 2, 3, 4. Não, Elida, a hipocondria não se caracteriza em doenças psicossomáticas, é um transtorno somatoforme, tá? Então a hipocondria, ela é caracterizada pelo medo constante. E constante, se repete vários dias, meses, né? E esse medo, além de ser constante, ele é irracional. Não existe lógica física para isso. Se faz o exame, se investiga e clinicamente a pessoa está perfeita, né? Então, a hipocondria é um transtorno psiquiátrico caracterizado por um medo constante e irracional de ter ou vir a ter uma doença grave. Então, as pessoas ficam muito acometidas desse medo, constantemente ficam sentindo esse medo de ter ou vir a ter uma doença grave. Geralmente a pessoa, o hipocondríaco, ele não pensa que vai ter uma doença, entre aspas, se é que a gente pode chamar de simples, mas sempre atribuem a uma doença grave. Os pacientes que desenvolvem um transtorno de hipocondria, eles tendem a interpretar os sintomas que vêm como sinais de que algo grave está acontecendo. Então eu tenho uma dor de cabeça e amanhã eu tenho essa dor de cabeça de novo e eu já começo a achar que eu estou com um tumor no cérebro, eu já começo a achar que algo muito disfuncional está acontecendo no meu organismo. Então observe, se essa pessoa está hipocondríaca, ela está com um transtorno, é uma doença. A pessoa não sente aquilo porque ela quer, né? Então elas desenvolvem o transtorno, elas tendem a interpretar os sintomas comuns como sinais de que algo grave está acontecendo, geralmente acham que é uma doença degenerativa ou potencialmente fatal, que pode levá-la a consequências sérias e a óbito. Escute, uma coisa muito importante. O hipocondríaco, ele não simula a doença, ele não fica inventando a doença, ele acha que tem, ele se sente verdadeiramente doente, ele sente a dor, ele sente a gastrite, ele sente a dor, só que quando investiga não tá. Por quê? Porque isso é um transtorno que está acometendo a forma daquela pessoa entender e interpretar. Ela tem um filtro visual de que ela observa qualquer sintoma como uma doença potencialmente grave que ela tem ou vai vir a ter. Então, lembra, o hipocondríaco, ele não simula a doença, ele não está inventando para chamar a atenção, ele realmente está sentindo aquilo, embora fisiologicamente ele esteja perfeito. Mas ele sente a dor, ele sente a agonia, ele sente a pressão no peito, etc. e etc. Existe a presença de sintomas físicos que não são explicados nas investigações médicas. É aquilo que eu falei, né? Uma dor no peito ocasionada pela presença de gases contidos na caixa torácica, né? Que pode ser a pessoa hipocondríaca, ela já acha que está tendo um infarto, né? Um ataque cardíaco, né? Ou uma simples dor de cabeça que indica um tumor cerebral. Então isso é a característica de hipocondria. Não é a pessoa ficar tomando remédio exageradamente, como as pessoas dizem. A hipocondria é um transtorno psicológico, um transtorno somatoforme, não é? Que ela faz exatamente a gente sentir os sintomas, mas quando investiga não há causa efeito, não é? E isso, Célia, é um constante estado de vigilância a este foco específico, a sempre achar que qualquer coisa que acontece, qualquer sintoma que você sinta, você vai ter ou está com uma doença grave, né? Então, ainda não se sabe ao certo o que causa esse transtorno.
a pesquisa científica ainda não detectou, a ciência ainda não detectou exatamente o que causa esse transtorno. Mas alguns fatores de riscos foram identificados. E é isso que nós vamos comentar agora. Alguns fatores de riscos. Por exemplo, se suspeita, e já se tem alguns indícios, que eventos traumáticos na infância e na adolescência, como ter pais hipocondríacos, ter pais que são muito atentos àquela questão de qualquer coisinha é perigoso e que você pode ter uma doença grave. Não tem pais que fazem isso? Não faça isso, senão você vai ter uma doença muito grave. Então, perdas de entes queridos, né? Que tem histórico familiar, tem um histórico familiar de pessoas que tiveram doenças graves. Algumas pessoas da família que tiveram câncer agora, esse período de Covid é um período que talvez possa favorecer a pessoa para ter isso. Então, eventos traumáticos, não é? Doenças graves durante a infância, a pessoa ter doenças graves durante a infância ou conviver com um histórico familiar que tem doenças graves, né? A preexistência de outros transtornos como depressão, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de personalidade. Então, a criança e um adolescente que vive num ambiente que isso é corriqueiro, que pessoas da sua família tiveram depressão, que pessoas da sua família lutaram contra o transtorno obsessivo compulsivo, que tiveram câncer, que tiveram isso. A criança começa a observar aquilo e ela pode adquirir o transtorno hipocondríaco, não é? Quais são os sintomas da hipocondria? Como é que a gente pode analisar esses sintomas? Como a gente viu, apesar de os pacientes acometidos da hipocondria apresentarem sintomas físicos, né? Não são esses sintomas físicos que causam o transtorno, mas sim o comportamento do indivíduo em relação a esses sintomas. Ou seja, não é uma dor no estômago que vai causar o sintoma, que vai ser um sintoma da hipocondria. É como o indivíduo analisa essa dor no estômago. Não é a pressão no peito que vai caracterizar a hipocondria. É como o indivíduo que está sentindo aquilo caracteriza o sintoma. Se ele já interpreta que aquilo ali é um ataque cardíaco, um infarto, e que aquilo vai matá-lo, e ele entra num certo desconforto emocional muito grande, e se isso se repete sempre, todas as vezes que ele sente isso, ele já entende que está ali. Toda vez que ele sente uma tontura, ele já acha que tem um tumor na cabeça. Então, isso não, Eveline, não é uma fuga, porque a fuga seria se ele tivesse teatralizando aquilo, mas ele realmente sente a dor. Só que a interpretação dessa dor é que vai evidenciar o transtorno hipocondríaco. Ele realmente está sentindo aquela dor. Só que ele vai ao médico, analisa clinicamente e não tem nada ali naquele local. E aí o que é que isso acontece? Primeiro, não é? Ele vai começar a ter uma preocupação constante com a possibilidade de ter ou vir a ter uma doença grave. Então, isso se torna um foco. Ele fica, entre aspas, focado de que qualquer sinal é ou vai vir a ser uma doença muito grave. E aí, outra coisa que ele começa a ter uma busca obsessiva por informações. Ele começa a buscar aonde ele quiser, nas bulas, na internet, para entender aquela doença, e cada vez que ele estuda e que ele vai ver mais aquilo vai ficando somatizado, somado na cabeça dele. Então, o que é que acontece? Ele também vai ter um comportamento de uma busca constante por médicos para diagnosticar o problema dele. Porque o transtorno hipocondríaco precisa que o médico dê o diagnóstico de que ele está com aquilo. Só que o médico não vai dar, porque não há o que diagnosticar. Certo? Está tudo normal. Então, o que é que acontece? Ele começa a buscar muito, vai no médico, não gosta, vai no outro, não vai no outro, vai no outro, não gosta. O médico diz uma coisa, ele vai conferir no outro e isso é exageradamente feito. A consulta, a pesquisa sobre e a ida aos médicos. E olha o que é que começa a acontecer. O transtorno começa a fazer com que ele não confie mais em diagnóstico nenhum. Ele passa a não confiar nos resultados do exame,
ou nos pareceres médicos. E começa uma relação muito conflitante entre os médicos e a pessoa que tem transtorno hipocondríaco. Porque ele diz e afirma que tem. Então ele passa a não acreditar mais nem nos exames. Né? A Eveline está dizendo aqui: a grande quantidade de informações disponíveis na internet pode ser um incentivo para o aumento da hipocondria? Não pode ser, como é, né? Exatamente. Inclusive, no início da nossa live hoje eu falei da cibercondria, que é o acréscimo desse transtorno com o advento da internet e a busca, né, que é a hipocondria pela internet. Isso acontece sim. Então, o paciente, por não conseguir mais confiar nos exames médicos, né, nos pareceres médicos, ele começa a desenvolver, junto com a hipocondria, uma ansiedade ou angústia por causa do possível estado de saúde que ele tem ou vai vir a ter exageradamente. Então, a hipocondria, ela sempre vem junto com uma ansiedade muito forte, ou angústia, né? E aí ele começa a ter, é outro sinal muito forte, ele começa a ter necessidade constante de falar sobre aquilo. Se você conhece alguma pessoa que é acometida pelo transtorno de hipocondria, essa pessoa, ela tem necessidade de ficar falando para você da doença, explicando para você da doença, contando para você da doença, mostrando o resultado das pesquisas da doença. Não é? Então ela vai ter uma necessidade constante de falar, e ela vai ter uma necessidade inclusive de puxar você para fazer a pesquisa com ela, para inclusive dizer: olha, o médico disse que eu não tenho nada, mas é impossível, eu tenho aqui, ó, eu estou sentindo. Então observe, a gente está falando de um transtorno, gente. Uma mente transtornada, né, não é uma mente que segue um parâmetro que a gente chama de um parâmetro normal de linha de raciocínio. Ela está enxergando as coisas pelo filtro da hipocondria. Não é? Então, lembra, ela vai ter uma necessidade constante de estar falando sobre as suspeitas dela, sobre os sintomas que ela tem da doença, e muitas chegam dizendo para você que estão doentes, né? Gravemente doentes. Outra coisa, essas pessoas começam a ter uma necessidade muito grande de ficar checando seus sinais vitais. Eu já tive um paciente que ele checava os sinais vitais dele cerca de 80 vezes por dia. Ele dizia assim: Augusto, praticamente eu passo o dia verificando minha pressão, auscultando meu coração, pedindo para outra pessoa. São pessoas que vão a postos de enfermagem consecutivamente. São pessoas que gostam de ir na farmácia para perguntar se tem remédio para isso, remédio para aquilo, embora ela não passe a consumir da medicação, porque nós já vimos que o transtorno de hipocondria, sendo um transtorno, não é a pessoa querer tomar muito remédio, mas é a ideação fixa de que ela tem ou vai ter uma doença grave por alguns sintomas que ela sente. Então, elas começam a checar os sinais vitais de uma forma muito exagerada, né? E muitas vezes, esse meu paciente, ele brigava: mas minha pressão está dando aqui que está normal, mas não está. E aí ele começa uma busca frenética por comprar vários aparelhos de verificação de pressão. Meu paciente tinha 12. Imagina, você ter 12 aparelhos de verificação de pressão dos mais diferentes modos, e ele não se contentava de botar só um, ele botava um, depois botava outro, depois botava outro. E então, se desse, por exemplo, um pontinho só de diferença, é porque aquilo estava errado e a pressão dele estava alta, e ele levava esse aparelho para o consultório. Nós tivemos que fazer uma dessensibilização disso, a partir do momento que entrava no consultório não via mais, e às vezes no começo isso era pior, porque ele entrava num estado de alerta ansioso muito grande. Então, as pessoas com hipocondria, né, com transtorno hipocondríaco, eles passam a evitar obsessivamente ambientes. Então, eles passam a ser pessoas que vão perdendo a qualidade social da vida deles. Porque se alguma coisa pode causar uma doença grave, sair é perigoso. Então, estar junto com as pessoas se torna perigoso. Então, eles passam a perder algo muito precioso, que é evitar os amigos, evitar ir aos ambientes que eles costumavam ir, né? Começam a evitar situações que provavelmente pode oferecer risco à saúde ou de contrair uma doença grave. Então, à medida que esse transtorno não é tratado e que ele vai se tornando um transtorno mediano ou isso vai fazer
com que essa pessoa perca amizades, porque então as pessoas vão pedir tanto, vão chamar tanto para ele sair, e ele vai negar. E vai negar até o ponto que as amizades vão estar. E isso é uma consequência séria, porque, observe, essa pessoa já está tendo as consequências do transtorno e ainda vai perder as pessoas mais próximas e mais amigas. Às vezes, eu já tive pacientes que por causa do transtorno, eles interromperam relações, porque diziam que o cônjuge não respeitava e não entendia que ele era doente, só os médicos não percebiam e ninguém percebia, mas ele era doente e ele iria morrer, e quando ele morresse, você ia chorar no caixão dele. Então você imagina como é que isso é uma mente transtornada, né? Então observe, vamos ver algo, como é que a gente pode chegar para uma pessoa como é que os médicos podem chegar para uma pessoa e começar uma hipótese diagnóstica de que ela está acometida do transtorno. Por exemplo, uma pergunta simples é isso aqui. Nos últimos 6 meses, observe que 6 meses é a recorrência de que a gente falou anteriormente. Nos últimos 6 meses, você se preocupou em ter uma doença grave, com sintomas que duram um longo período? Você sente esses sintomas de que você desconfia e durante esses 6 meses você vem desconfiando consecutivamente de que você tem uma doença grave, mas você não consegue diagnosticar essa doença grave? Uma segunda pergunta que pode se fazer para a investigação: essa preocupação que você teve de ter essa doença grave, ela gerou angústia em você? Ela gerou em você pensamentos catastróficos de que essa doença é gigante, de que ela é terminal, de que ela pode lhe levar à morte? Uma terceira pergunta: você acredita que essa preocupação teve impacto no seu relacionamento familiar? Isso abalou a estrutura da sua família? Essa sua forma de ficar procurando sintomas o tempo inteiro, essa sua forma de ficar buscando ir a médicos o tempo inteiro, essa sua forma de desacreditar dos laudos médicos insistentemente, isso causou conflito na sua família? Isso causou conflito no seu trabalho? Outra pergunta: você se irrita constantemente, quando pessoas da sua família dizem que você não está com essa doença, que isso é coisa da sua cabeça? Sim, Milena, isso na pandemia aconteceu demais. E esse foi um dos motivos que eu trouxe esse assunto para a gente conversar hoje. É porque no consultório, na prática do atendimento clínico, a gente sente o feedback disso, né? Outra pergunta: você acredita, você está constantemente se examinando, se avaliando? É incrível, as pessoas com transtorno hipocondríaco, elas não param de se avaliar, de checar, ver se tem uma coceira, ver se tem uma feridinha, ver se tem e isso sempre é atrelado à hipótese que ela já tem que está com a doença terminal. Então você está constantemente se avaliando? Uma sexta pergunta: você precisa constantemente. Você sabe o que é constantemente para uma pessoa hipocondríaca? É praticamente ir de 3 a 4 vezes por semana a médicos diferentes. Isso num estágio já grande. Oi, Lulu, seja bem-vinda. Então você precisa, não é que você quer ir, você precisa ir, porque se você não for ao médico constantemente, você passa, né? Em relação a graus de hipocondria, exatamente, ele pode ser leve, moderado ou severo ou grave, não é, Diego? O Diego está colocando assim. E para cada estágio desse vai ter uma forma de tratamento que daqui a pouco eu vou entrar e falar sobre eles. Então, sexta pergunta: você precisa constantemente que os médicos ou os psicólogos e familiares te deem uma garantia que está tudo bem? Então isso é uma outra característica da pessoa que está acometida do transtorno hipocondríaco, é que eles ficam querendo que os médicos, os familiares, né, os amigos entendam que ele está doente, mas eles querem ao mesmo tempo que os médicos, os psicólogos, os familiares afirmem que vai ficar tudo bem. Ou seja, eles precisam ter esse conforto
as pessoas. Você pode até dar esse conforto, mas esse conforto, muitas vezes, ele vai aliviar um pouco o hipocondríaco, mas logo ele vai voltar, porque lembra, ele não está simplesmente com uma maniazinha, ele está com um transtorno. E isso precisa de intervenção médica e psicológica. Entenda, precisa de intervenção médica e psicológica. Não adianta só a intervenção médica e não adianta só a intervenção psicológica. Na maioria dos casos é preciso que haja essa casadinha: médico, psiquiatra e psicólogo, psicóloga, não é? Então vamos ver, vamos pensar um pouquinho. Como é então o tratamento para uma pessoa que está com um transtorno hipocondríaco, que é um transtorno somatoforme? A gente já explicou isso no início da live, não é? Então observe. A primeira coisa que a gente precisa dizer é que não existe medicação específica para um transtorno hipocondríaco. Não existe uma medicação criada especificamente, porque a hipocondria ainda é muito pouco identificada quais são as suas causas específicas, diretas, e onde isso afeta. Então, a maioria, os médicos psiquiatras e os neurologistas, eles vão tratar essas pessoas dando antidepressivos, que é para dar uma aliviada na distimia que acontece, na insatisfação, naquela raiva do não diagnóstico, naquela desconfiança. E quando os antidepressivos não surtem muito efeitos, os médicos também podem entrar com ansiolíticos para liberar a ansiedade que a gente falou há um pouco mais atrás, não é? Então, quando eles se adaptam com o antidepressivo, né, tudo bem. Quando não, eles vão para o ansiolítico, e isso são os psiquiatras que administram, não somos nós psicólogos, não é? Mas nós psicólogos, nós precisamos que esses pacientes estejam em uma zona de equilíbrio para que as nossas intervenções psicoterapêuticas possam surtir efeito. Porque senão a gente está lidando com um transtorno, e um transtorno muda totalmente a forma das pessoas enxergar as coisas, enxergar o mundo, né? A forma como eles percebem o mundo é diferente. Então a gente precisa que eles estejam num nível de equilíbrio provocado pela medicação, para que nós psicólogos possamos detectar raízes de problemas, como a gente falou lá no início, né? Que existem muitas suspeitas de que as pessoas com hipocondria, elas podem ter sido originadas por eventos traumáticos familiares, né? Por doenças graves na infância, durante a infância essa criança teve as doenças graves, sofreu muito com isso, né? Viu como é desagradável, e também viu histórico familiar de várias pessoas doentes, recorrentes, sofrendo, indo para o hospital, pessoas com depressão, pessoas com transtornos bipolares, etc, etc. Então, na psicoterapia, né, que é uma forma de intervenção, né, nós psicólogos vamos oferecer a esta pessoa um suporte emocional para que ela possa começar a enxergar-se como uma pessoa que está doente, ela possa enxergar com que filtro ela está olhando o mundo, não é? Para que ela entenda que o mundo não é tão perigoso como ela pensa, que qualquer dor não significa uma ponte para uma doença maior ou menor. A gente precisa fazer um trabalho de ressignificação de memória, aonde nós vamos chegar lá na raiz do problema, porque a medicação, ela não vai resolver o problema. Na verdade, o que vai resolver é a medicação, que vai dar uma certa estabilidade por um determinado tempo, porque se essa pessoa não se tratar, essa medicação daqui a um tempo não vai mais surtir efeito. Não pode ser dada uma medicação muito alta, porque senão os antidepressivos e os ansiolíticos vão mudar drasticamente o humor dessa pessoa, e nós não queremos que o humor dessa pessoa entre em distimia, não é? E para que nós psicólogos possamos trabalhá-la com ela em plena consciência.
Uma das coisas que é muito afetado na hipocondria, gente, é a qualidade de vida dessa pessoa. Ela para de praticar atividades físicas, porque ela passa a ter medo de quebrar uma perna, de quebrar um osso, de quebrar... Então ela tem medo de ficar doente, de ter uma luxação muscular. E com a perda da qualidade da atividade física, isso vai baixar a imunidade dessa pessoa. Essa pessoa já não toma a quantidade de sol necessária durante o dia, porque isso pode dar câncer de pele. Tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, gente, isso são coisas que a gente vê na literatura, mas que a gente escuta nos tratamentos dos pacientes que eu já acompanhei e que acompanho até hoje. Então essa pessoa já não vai mais a uma piscina, a uma praia, já não toma um sol, porque ela tem medo de gerar câncer de pele. E a gente sabe que para a vitamina D, que é uma vitamina muito importante para a regulação, entre outras coisas, da nossa imunidade, essa pessoa baixa a imunidade. E essa pessoa, além de não praticar atividade física, além de não ter a vitamina D, ela passa ao quê? Ela passa a se isolar das pessoas. Então, na psicoterapia, nós vamos mostrar isso de uma forma que a pessoa consiga escutar e que ela consiga acreditar, porque se você disser isso, ela vai dizer assim, não, mas eu reponho minha vitamina D com comprimido. Aí a gente sabe que a reposição não é tão eficiente como o próprio sol, entrando em contato com nossa pele e gerando. Então vocês conseguem perceber que a gente precisa, quando a pessoa é diagnosticada hipocondríaca, é interessante que ela quer que os médicos diagnostiquem ela com câncer, porque se você quer com câncer, ela vai tratar aquele câncer pensando que vai ter um alívio. Não tem, porque ela vai ter um câncer, depois acha que vai morrer, porque ela está transtornada. A pessoa hipocondríaca, ela quer que o médico diga um diagnóstico para ela, daquela dor que ela está sentindo, mas ela não aceita o diagnóstico. É difícil uma pessoa hipocondríaca aceitar o diagnóstico, que o problema é que ela está com um transtorno hipocondríaco. Olha que coisa interessante, né? Ela corre tanto atrás dos médicos para fechar um diagnóstico de que ela está com câncer, de que ela está com um tumor cerebral, etc, etc, mas ela não consegue aceitar, da maioria das vezes, que ela está com uma doença chamada transtorno hipocondríaco, que faz parte do grupo dos transtornos somatoformes. Então, olha só como a mente fica transtornada. Então, aí ela vai precisar, como não tem uma medicação específica para a hipocondria, os médicos vão se utilizar de antidepressivos e ansiolíticos. Isso tem um prazo de validade, né? Porque o nosso corpo se adapta, então a gente precisa intervir quando é uma questão de um transtorno, principalmente um transtorno somatoforme. A gente precisa intervir de uma forma mais rápida, não é? Para que a gente ganhe tempo de medicação e que essa medicação surta o efeito a ponto de que, dando uma estabilizada no humor, tirando a distimia do humor, o paciente comece a enxergar com a ótica correta e não enxergar as coisas e o mundo na ótica do transtorno que ele está acometido. Vocês podem perguntar, viu, gente? Não há nenhum problema, eu paro e respondo as perguntas para vocês. Então, uma das coisas que eu vejo na minha prática clínica, como psicólogo clínico, dentro do consultório, é que a hipocondria, ela não é tão entendida por parte das pessoas que convivem com a pessoa com hipocondria. Então, isso é frescura, isso é falta do que fazer. Se você ocupasse sua cabeça, você não ficava pensando nessas besteiras, deixe de ser leso. Então, isso são frases que eu anotei aqui, que os pacientes geralmente costumam dizer, eu vou anotando para... Se você arrumasse o que fazer, você não estaria pensando nessas besteiras. Isso é falta... Eu atendi um paciente que ele começou a desenvolver o transtorno com 13 anos, né? E ele chegou ao meu consultório com 19. E ele me contou de uma surra que ele levou do avô, porque o pai e a mãe contaram para o avô que ele estava passando aquilo, e um avô, um homem sem muita instrução no sentido de entender sobre transtorno, essas coisas, disse, espera aí que eu resolvo a situação. E os pais pensaram que o avô ia chegar lá, ia conversar com ele, e o avô pegou, e deu uma surra
nele e disse que da próxima vez que ele começasse com essas frescuras, ele não teria mais espaço e ia apanhar de novo. E isso só fez o transtorno aumentar, né? Ele passou a ter uma evitação do avô e começou a desenvolver uma preocupação de não manifestação dos sintomas com intensidade delirante, né? Então, é bom entender, né, que é preciso buscar tratamento. É preciso entender que o transtorno hipocondríaco ele não vai ter alívio ou recuperação se você não tiver primeiro um diagnóstico médico, uma intervenção medicamentosa, e precisa ser adequada a você, pessoa individual. Não é a mesma medicação para todo mundo. E você precisa, em paralelo ao acompanhamento psiquiátrico, você precisa de um acompanhamento de uma psicoterapia. E, logicamente, como eu acredito na interdisciplinaridade e na multidisciplinaridade, é muito importante que você seja acompanhado também em atividades físicas específicas, porque uma pessoa quando está com transtorno, e aí eu vou falar de uma forma geral, vamos supor, uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade generalizada, essa pessoa ela não vai poder fazer determinados tipos de atividade física. Uma pessoa que tem um transtorno hipocondríaco, como ela tem uma preocupação muito grande em se machucar para que aquilo não se transforme numa catástrofe, doença, de uma fratura exposta, ou seja o que for, as pessoas que acompanham essa pessoa numa atividade física precisam ter um bom senso muito grande, que naquele momento não é momento de botar uma carga pesada de levantamento de peso, que não é para fazer uma atividade aeróbica muito puxada. A função da atividade física para uma pessoa que tem transtorno hipocondríaco é fazer com que essa pessoa tenha um exercício e uma oxigenação cerebral legal, para que o sistema simpático dessa pessoa, que dá ideia de fuga, que dá excitação, que dá ideia de luta, de fuga, de paralisação, ele seja o máximo desativado possível, para que ela possa, oxigenando o cérebro, ativar o sistema parasimpático, onde ela vai ter poder de raciocínio muito grande. Né? A gente sabe que com o sistema simpático ativado, né, o sangue ele sai muito do cérebro e ele vai para as extremidades do corpo. E o que é que dá vontade? De você correr, de você fugir, de você evitar aquela situação. Ou seja, o hipocondríaco ele vai ficar em pânico porque ele está doente, porque ele está com muito medo de ser acometido. Então ele sai na busca frenética de um médico, de outro médico, de você, e ele atormenta a vida das pessoas nesse sentido, né? Então, se você faz uma atividade física específica para que haja uma oxigenação do cérebro, ele vai gerar dopamina, ocitocina, vai sentir mais prazer. Então ele vai desfocar um tempo dessa neurose que ele tem, dessa obsessão que ele tem por estar doente, por procurar médico, por não poder perder tempo, tem que marcar consulta, etc., de não sair de casa porque é perigoso. Então a atividade física vai fazer isso, não é? E aí sempre quando os meus pacientes estão no consultório, que eu indico eles fazerem determinado tipo de atividade física, eu geralmente digo assim: você vai ter um personal ou você vai fazer atividades na academia específica. Então, se vai ter um personal, eu entro em contato com esse personal e converso com ele, né? Mas se ele vai fazer na academia, eu entro em contato com a academia, para que a gente possa conversar bem quem é a pessoa que vai preparar a ficha de exercício dessa pessoa, para que ela possa não ter atividades que sejam disfuncionais e que gerem uma carga de esforço e que provoquem a ansiedade que acompanha a atividade, o transtorno hipocondríaco. Outra coisa que é muito importante nesse transtorno é a alimentação que esse paciente vai ter. Então, acreditando na multidisciplinaridade, na interdisciplinaridade, é muito bom que esse paciente, dentro das condições dele, procure uma nutricionista ou uma nutróloga. Porque existem alimentos que aceleram a gente. Existem assim, alimentos que neutralizam o nosso, que baixam a nossa energia. Então, por exemplo,
Eu estou atendendo no momento um paciente que ele está diagnosticado com transtorno de hipocondria, e ele já estava num grave moderado, já indo para severo, né? E ele tinha um hábito de que ele sentia muita taquicardia, muita, e ele olha só, gente, é muito interessante. No primeiro mês que eu atendi ele, a cada semana ele ia de 3 a 4 vezes para o Hospital Memorial aqui, para checar o coração, porque ele estava sentindo que ia morrer. Chegava lá, não era nada. Só tinha os sintomas, mas não era nada. Né? E aí é muito interessante porque... E aí eu comecei a perguntar a ele, geralmente quais são as horas do dia em que você mais sente a hipocondria? Quais são as horas desse dia que você mais sente hipocondria? E aí ele começou a me relatar. Eu sinto geralmente de 3 horas da tarde, e eu sinto geralmente de 9 horas da noite. E aí eu comecei a perguntar, por que 9 horas da noite? Por que 3 horas da tarde? E eu comecei a pedir para que ele observasse o que é que acontecia 2 horas, às 14 horas, às 14h30. E eu comecei a pedir para que ele também observasse isso às 19 horas, às 20 horas. E eu pedi para que ele me anotasse o que acontecia. Né? E ele começou a anotar, e ele passou a semana anotando. Quando ele chegou na sessão, da semana seguinte, o que foi que aconteceu? Eu comecei a perceber no inventário dele, que ele fez, de que ele tomava muito café depois do almoço, porque ele precisava trabalhar, então ele levava uma garrafa de café muito forte, e ficava tomando esse café, né? E para você ver, essa garrafa de café, quando dava 2h30, ela estava praticamente acabada. Então aquilo hiperexcitava ele, a cafeína hiperexcitava ele. Então ele começava a ter ansiedade, taquicardia, e isso era constante, sempre 3h30. O pessoal do trabalho dizia assim, chegou a hora da agonia, e ficava tirando sarro dele, e aí isso aumentava. E o que acontecia às 9 horas da noite? Geralmente ele chegava em casa, ele ia dar a caminhada ou fazer a atividade física dele. Quando ele chegava em casa, mais ou menos 19h30, 20 horas, ele tomava um pote de açaí. Uma caneca de açaí com granola, com castanha, com farinha láctea, com leite moça. Então, novamente, isso hiperexcitava ele. E aí, o que acontecia? Junto isso, ele tomava café. E aí, ele tinha novamente um ataque cardíaco maior à noite. E ia para o hospital. E sempre ia para o hospital. Porque ele ia morrer, ele estava tendo um infarto. Observe. Como ele tinha transtorno, tem transtorno de hipocondria, ele não percebia, por mero desconhecimento, de que isso estava sendo um fator desencadeante. E aí a gente cortou isso dele, né? A gente limitou o café e tiramos o açaí. Observe que de 3 a 4 vezes de ida ao hospital por semana, isso já baixou para 1, 2. Então isso foi o fator de que ele só conseguiu observar isso porque ele estava medicado. Porque se ele não tivesse medicado, ele não ia fazer esse inventário. Então o benefício da medicação trouxe isso para ele. Não é? E o esclarecimento da psicoterapia, quando a gente psicoeduca o paciente no consultório, ele começa a enxergar coisas de que aquilo não é uma doença grave, mas aquilo são consequências de hábitos e comportamentos que ele exerce. Você está entendendo? Então é muito importante que na psicoeducação você explique para o paciente algumas coisas e que você faça com que esse paciente compre a ideia de que ele precisa testar situações novas para ver se aquilo funciona. Então, isso é uma forma de convencer o paciente de que ele precisa não só acreditar que vai ficar mal, que vai ser doente, que é uma doença grave, mas ele começar a mudar essa visão transtornada que ele tem e passar a ter uma visão eficiente do que realmente acontece. Entendeu? Do que realmente acontece. Então, isso faz o quê? Isso começa a mostrar para o paciente que ele pode tentar
modos alternativos de enfrentar o transtorno e ter melhor qualidade e mais bem-estar a cada dia que acontece. Então vamos pensar junto, não é? Então a gente já viu que hipocondria não é você tomar muita medicação excessiva. Isso não é hipocondria. A gente viu que a hipocondria é o quê? A gente viu que a hipocondria é quando é um transtorno psiquiátrico, né? A gente entende que hipocondria é um transtorno psiquiátrico que faz parte do grupo de transtornos somatoformes. A hipocondria é caracterizada por um medo constante e irracional de ter ou vir a ter uma doença grave, e com isso faz com que você desenfreadamente fique buscando respostas e diagnósticos para essa doença na internet, passando a ter muitos sintomas que você sente a dor, sente a agonia, vai no médico, o médico não consegue identificar nada fisicamente, mas você sente a dor fisicamente, você sente a dor no estômago, a dor no coração, como se estivesse tendo um infarto, e você atribui que você vai morrer, e você atribui que você está doente gravemente, mas não há diagnóstico nenhum fechado. Inclusive os diagnósticos são: você não tem nada, e isso causa o que? O paciente a cada vez buscar mais isso na internet, o que hoje os médicos já classificam isso como cibercondria, que é a hipocondria digital, né? E aí as pessoas passam aí a médico, o médico não dá o diagnóstico que ela quer ouvir, ela passa a desacreditar do médico e passa uma maratona em médico para médico para médico. Outra coisa que a gente não pode dizer, revisando, é que o hipocondríaco, ele não inventa, ele não simula uma doença. Ele não simula a doença, ele está sentindo, ele não tem a doença, mas ele sente os sintomas daquela doença como se tivesse. Palmira está dizendo aqui: já senti muito isso, fui até parar no hospital já por conta disso, não é? Então quem passa sabe exatamente o que eu estou falando, não é? E é outra coisa, não é tipo assim, não vai para o médico, você proíbe a pessoa ir para o médico. Se você proibir, essa pessoa vai entrar em desespero. Eu tive uma paciente que hoje, graças a Deus, está totalmente modelada, vivendo uma qualidade de vida maravilhosa. Mas essa paciente chegou no pico do transtorno dela, onde ela estava com um transtorno severo, grave. Ela chegou e ia 3 vezes numa noite só para o hospital. Ela ia dizendo que ia ter um ataque cardíaco, um infarto. Ela chegava no hospital, fazia os exames, estava tudo normal, mandava-se para casa. Quando ela chegava em casa, daqui a 1 hora ela estava de volta no hospital novamente. Mas ela não estava inventando, ela estava sentindo dores, ela urrava de dores. Isso tudo é o quê? É a concretização de um sintoma sem ter a doença. Isso é hipocondria. A pessoa sente, ela não está inventando, não é? Mas ela não tem aquilo ali. É para vocês perceberem como o nosso cérebro, nosso corpo tem poder quando ele está transtornado. Um poder não funcional, não é? Então observe. A gente sabe também que não se sabe ao certo como a hipocondria é causada, mas a gente sabe que crianças e adolescentes que viveram num local onde as pessoas tiveram histórico familiar de doenças graves, essa pessoa conviveu, o medo pode ser startado e isso pode desencadear. Não são só crianças e adolescentes que startam isso, nós adultos também. O ambiente em que a gente vive, ele é desencadeador de muita coisa. Então eu quero saber agora se vocês têm alguma pergunta para a gente conversar, né? E eu poder esclarecer algumas dúvidas que possam ter ficado, não é? Hoje foi muito interessante, porque quando eu anunciei ontem que eu ia fazer essa live, muita gente disse: Augusto, eu estou em aula, não vou poder assistir, mas eu disse: não tem problema, já grava, essa live vai ficar gravada, tanto no Instagram, aqui como ela também vai para o YouTube. Então, daqui a pouco eu já estou postando ela.
E aí eu quero agradecer. Oi, Felipe, que coisa boa que tu tá aqui. Eu quero agradecer demais a todos que puderam estar presentes. É sempre muito bom poder ter vocês. Quero convidá-los para entrar no meu canal no YouTube, Augusto Vaz, né? Você bota lá Augusto Vaz e lá você vai ter várias séries de estudos e lá você vai encontrar uma série muito legal sobre dependência emocional. Você vai encontrar outra série de comportamentos manipuladores, de términos de relacionamento. Você vai encontrar vídeos que explicam o que é o sono, vídeos que explicam o que é o sonho, vídeos que explicam a interpretação de sonhos pela psicologia, né? Bianca está dizendo, isso é muito comum, professor. Eu trabalho numa urgência e muitos adolescentes, principalmente, dão entrada e precisam muitas vezes de medicação. É verdade, né, Bianca? E é muito bom, né, pessoal, quando os profissionais da saúde estão assistindo a live, porque é muito interessante. A gente acha que isso acontece em poucas pessoas. Eu falei no início da nossa live que no Brasil hoje nós temos 10 milhões de pessoas diagnosticadas com transtorno. Imagine, eu estou falando aqui de 10 milhões de brasileiros hoje são diagnosticados com transtorno hipocondríaco. Imagina os que não são diagnosticados, não é? Então, quando eu resolvi fazer essa live para vocês, eu resolvi fazer a live exatamente porque isso tem crescido muito. Tem crescido muito. Na verdade, muitas vezes existem mais diagnósticos de transtornos hipocondríacos do que muitas doenças, inclusive câncer, específicos, não é? Então é preciso que vocês fiquem atentos, porque uma pessoa... Por isso que a gente precisa compartilhar esses conteúdos dessas lives que são feitas, né, dos canais, divulga essa live, porque muitas pessoas vão escutar isso e vão se entender assim, e vão aceitar que precisam de ajuda. Porque um transtorno hipocondríaco, meu povo, ele não acontece de uma hora para outra. Não é assim, eu acordei hipocondríaco. Não. Isso é um processo que vai chegando na sua mente, vai chegando, e você vai focando naquilo. Daqui a pouco o transtorno está instalado. Não é? Por exemplo, dificilmente um programa vai se instalar no seu computador, no seu celular, se você não permitir, não é? A não ser que um hacker invada. Um transtorno, ele vai se instalar muitas vezes sem você permitir. É isso que é perigoso. Então, se você identifica alguém assim, chama essa pessoa para assistir essa live, né? Leva ela para o canal do meu canal do YouTube, Augusto Vaz, e faz ela assistir aquilo ali. Isso é uma forma de a gente ajudar as pessoas, não é? Muito bem. Augusto Vaz, canal do YouTube, com vários vídeos, inclusive várias lives. @psicólogo Augusto Vaz aqui no Instagram. Então, eu quero agradecer demais a presença de vocês. Se vocês têm alguma pergunta, vocês podem fazer agora. Se não tem, a falta de autoconhecimento em geral acaba com a saúde, relacionamento. Nossa, eu costumo dizer que o conhecimento funcional, quando a gente busca conhecimento, não como o hipocondríaco busca, não é? Mas quando nós buscamos o conhecimento é libertador. A verdade liberta, né, gente? A verdade em si, ela liberta. A verdade, ela tem um poder, ela pode até doer quando for dita, mas uma verdade dita, ela cala o nosso coração, não é isso? Então eu quero agradecer demais, viu, gente? Foi muito bom. Hoje eu reencontrei a Cidália, amiga da adolescência. Que coisa boa, Cidália. Manda um beijo pro povo da tua casa, pra Preta, né? Pra Inalda, a Branca. Muita saudade de todos vocês. Vocês fizeram parte de momentos muito importantes na minha vida e do coração. A verdade dói muito, né? Mas ela dói para não doer mais. É verdade, menina. Ela dói. Eu costumo dizer que a verdade dói de uma vez só. Ela não dói a prestação, né? A mentira e o engano, né? As pessoas com transtorno hipocondríaco, elas sofrem muito porque elas vivem constantemente esperando uma coisa que nunca vai chegar. Olha, não é assim? Muito bom, viu, gente? Muito obrigado. Cheiro no coração. E na próxima semana
a gente vai ter uma live muito especial, que eu não vou dizer qual é o tema, para que vocês entrem no YouTube e no Instagram, porque eu vou divulgar somente daqui a alguns dias. Mas com certeza, né? Eu desejo que você possa ter saúde e vida e em abundância. Um abraço, pessoal. Até mais.